Bom dia a todos, mais um diário de motocicleta aqui no canal Caminho. Hoje um domingo de manhã, o dia estava bem bacana hoje. E a ideia de hoje a gente queria falar um pouquinho sobre umas coisas que estão acontecendo no mundo muito diferente do que já vinha acontecendo antes. Eu tô achando assim que parece que as coisas é o momento mais, eu posso falar assim, que todas as profecias que estavam na Bíblia, que descreve na Bíblia, é o momento mais propício para que todos estão acontecendo juntas, né? A gente sabe que, começando pela que a gente vai conversar hoje, saindo um pouquinho daqueles pontos de reflexão, é uma reflexão, mas não é tão pessoal. Uma coisa mais, acho que, a gente se atentar às mudanças que estão acontecendo. Vamos lá então. A gente sabe que os Estados Unidos ele foi criado por chamado de país protestante. E por que os Estados Unidos é chamado de país protestante? Porque aqueles que fundaram o país, os fundadores lá, que chegaram no país, os imigrantes lá, que vieram da Europa, muitos vinham fugindo da perseguição da Igreja Católica e outras organizações também que queriam cortar o vínculo com a Igreja Católica. Então eles se veem um bom momento de cortar o vínculo com a Igreja Católica fundando os Estados Unidos. Então lá vai se chamar país protestante, para que não tivesse vínculo com a Igreja Católica. E a gente sabe que com o passar dos anos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos viram uma potência. E a gente tem uma convicção que o que a Bíblia diz de besta, essas coisas, não é um animal, é uma potência. E lá em Apocalipse fala-se de duas bestas, né? Uma que vem da terra e outra que vem do mar. E a gente tem uma convicção que a potência que vem do mar da terra seria os Estados Unidos. Bom, agora com a vinda desse Papa lá, o Leão XIV, ele é um Papa norte-americano. E pelo que eu acompanhei sobre a eleição deles, dos 130 cardeais lá, parece que foi uma coisa muito política, né? 80 cardeais eles estavam meio que alinhados em colocar ele como o Papa pelo fato de ele ser norte-americano. E com isso, ele sendo norte-americano vai trazer uma proximidade muito grande aos Estados Unidos. Então, pela primeira vez, você tem um Papa norte-americano. Num momento que a gente tem uma provável projeção de uma moeda única, o presidente dos Estados Unidos, a gente sabe que ele tá lá, mas tem outras pessoas por trás dele. Hoje você tem a leitura facial que controla o seu banco. Por exemplo, hoje se você abrir uma conta ou se você for manipular a sua conta, e o banco tiver dúvida que é você mesmo, ele vai pedir para você fazer uma leitura facial. Você vai abrir a câmera, ele vai olhar seu rosto, vai mapear seu rosto para ver se é você mesmo. E a gente sabe também que tem outros que são mais específicos ainda, que a leitura da íris, mas tudo está relacionado ao seu rosto. Certo? Então hoje você tem um Papa norte-americano, um Papa extremamente político. Você tem o presidente também, que está na mão
de outras uma organização maior do que ele. No entanto, que as suas propagandas políticas, as suas pretensões políticas, ele não se põe sozinho algumas vezes, ele se põe junto com uma outra pessoa. E essa outra pessoa, ela gastou milhões em bitcoins. Não pela questão do financeira do Bitcoin, porque ela ia lucrar com isso. É pelo envolvimento dela com o mundo. E pelas declarações que essa pessoa vem dando, também falando que o mundo não se cabe mais você ter economias, como é que posso dizer assim, economias soltas, né? E economias separadas. Então ele fala assim que isso abala muito a economia mundial, fragiliza muito, você dá muito espaço para a corrupção. Isso foi a declaração, isso é uma das últimas declarações dele. Então, por isso que ele investiu milhões em Bitcoin, porque o Bitcoin é uma moeda digital, mas é a moeda mais forte digital. E ela não pertence a um país, né? Ela está no mundo. E a tendência é que ela cresça cada vez mais. E o que eu imagino é que ela vai acabar sucumbindo, ela vai acabar sobrepondo a muitas moedas e muitas economias no mundo. Acho que essa é a projeção dela, e por ele estar comprando muito ela, ele já acho que também está imaginando isso, pelas declarações dele. Então hoje praticamente a gente não usa mais dinheiro, nosso dinheiro é digital. O Papa é um Papa norte-americano. O presidente que está lá, ele está praticamente sendo direcionado, né? Ele não é tão autônomo assim. E a profecia lá em Apocalipse fala assim, é o seguinte, fala que as duas bestas iam se unir, a besta que vem da terra com a besta que vem do mar, e é preocupante você ver essas duas bestas, né, que a gente acredita que a que vem do mar é o próprio Vaticano. Por quê? Porque quando a Bíblia fala em mar, fala de povos. E povos quer dizer o que doutrina os povos, né? A gente sabe que a Igreja Católica já foi muito forte. Ela é forte ainda pelo seu poder aquisitivo, pelo que ela conquistou na Idade Média. E a sua influência mundial também é muito grande. As declarações do Papa em relação às guerras. O Trump ele está vindo com uma ideia de pacificação dos países. Ele está correndo o mundo na ideia de pacificar. Eles já falaram até de transformar lá a Palestina lá, a faixa de Gaza, em tipo de um oásis, assim, né? Como foi lá como é o Emirados Árabes, lá, né? Que eles fizeram, aquela ilha, transformaram aquilo uma potência tecnológica, né? Que é o Dubai. Eu acho que eles têm ideia de fazer algo parecido ali na faixa de Gaza. E o que é engraçado é que nessa declaração do Trump mostra ele junto com o Elon Musk. Então, o Elon Musk vem dando declarações a respeito da moeda digital. Ele fala, muita gente às vezes não acredita, mas ele fala do chip, né? O chip na mão. Hoje a gente passa você consegue passar o seu celular na maquininha para poder comprar. E quando tiver esse chip, você talvez não precise mais do celular, você vai passar seu dorso na mão e vai fazer a mesma função que o celular faz, ou que o seu cartão de débito ou crédito faz também, com aproximação. Antigamente eu achava que as coisas não aconteceriam no meu tempo, mas era muito vago. E hoje eu estou vendo que o cumprimento está muito próximo de acontecer. Hoje é o maior momento disso acontecer. A Bíblia fala assim, aquele que não tiver a marca, ele não vai poder nem comprar e nem vender. Então isso ele vai controlar a sua economia, ele vai controlar como você se movimenta em relação ao comércio, em relação à economia geral. Ele vai ter seus passos, segundo eles, isso vai diminuir a corrupção.
E realmente, isso diminui a corrupção. Você vai ter que explicar de onde vem o seu dinheiro, qual é a origem dele. Se você tem um padrão de financeiro X e ganha X, como é que você pode aparecer com 2x? Realmente, isso vai diminuir a corrupção. Só que você vai estar totalmente vulnerável ao sistema. Então, pela primeira vez, de todas as vezes que já imaginava que isso estaria acontecendo, essa é a primeira vez que é muito claro a união dessas coisas. É muito claro. Hoje, você lá em Israel, de quase 2000 anos, você já tem o Instituto do Templo, que fala que vai reconstruir o Templo de Salomão, e eles estão muito convictos em fazer isso. No entanto, se eu não me engano, ano passado, eles andaram até fazendo algumas oferendas, lá no Muro das Lamentações. Eles têm um homem lá, que é um sumo sacerdote, que já fizeram o mapeamento genético dele. E ele vem da origem de Arão. Eles conseguiram chegar até Arão, que era o irmão de Moisés, que foi o primeiro sumo sacerdote. E ele está preparado para assumir esse cargo de sumo sacerdote. Agora você vai falar para mim, quem será o anticristo? Eu posso até imaginar, mas se eu falar qualquer coisa, eu acho que ainda não tem base para isso. Mas que a união das forças está acontecendo, está num momento que nunca se viu antes. Então, assim, se você não acredita em Jesus, ou acredita que ele vai voltar, e está muito perto disso acontecer. Muito perto. Muito perto. Muito perto, muito perto. Só que vai acontecer algumas coisas antes. Vai estar na hora, assim, se você tem uma convicção que ele vai voltar, e está com um estilo de vida que está fora dessa convicção, está fora do propósito dele, comece a se preocupar. E não tem mais como você ficar em cima do muro. Ou é ou não é. Ou vem pra lá ou vai pra cá. Tá? E eu acho que eu resolvi falar sobre isso porque eu tava vendo como é que foi feita aquela eleição do Papa. Alguns comentários em relação a ele, assim, alguns próprios cardeais que estavam ali do lado dele, teve um cardeal que estava do lado dele, que falou que quando ele foi eleito ele nem sabia como se posicionar em relação a falar sobre o mundo, ele estava nervoso, então talvez ele seja um cara despreparado. Pessoas despreparadas não são manipuladas. E ele vem no perfil de conservador, o mesmo perfil dos Estados Unidos, do governo atual americano. E a Bíblia fala de 7 anos de paz. Então, se você pegar 7 anos de paz, são 2 mandatos presidenciais. O Trump está no primeiro ano dele, então você tem mais 7 anos. Esses 7 anos agora é o que vai mostrar o que esse governo veio para fazer. Nesses 7 anos agora que a gente vai tirar essa dúvida se realmente é o que a gente imaginava que ia acontecer. Né? Então, esse é mais um diário de motocicleta, um pouco diferente do que a gente já vinha fazendo, mas eu achei necessário que, quando eu comecei a ver lá a eleição do Papa, e quando falou que ele era norte-americano, sabe quando você tem aquela, o pessoal fala, né, aquelas luzes de crise, acende uma luz de crise muito grande, que a gente tem que olhar para ela, não questão de se assustar, mas questão de se posicionar, né? Então é esse mais um diário de motocicleta aqui no canal Caminho. É um assunto que tem que ter um pouco de atenção, de observar e começar talvez um pouco de mudança de plano para o futuro, tá? Vamos lá, vamos acompanhar. Bom dia a todos e fica com Deus.